Eu ainda estava com meu uniforme de cirurgião quando atravessei aquelas portas do tribunal correndo. Meu cabelo estava tipo caindo pela metade do coque que eu tinha feito no estacionamento do hospital. Eu tinha fita cirúrgica no meu polegar esquerdo de onde eu tinha me cortado em uma lâmina de retrator. E eu ainda estava usando as capas de sapato de papel que eu tinha esquecido de tirar no corredor da sala de cirurgia. Eu me lembro do som que elas fizeram no piso de mármore. Esse som ridículo de amassado e arrastar como se eu fosse algum tipo de fantasma assombrado o prédio errado na hora errada. O que, como descobri depois, era exatamente o que eu era. O segurança na recepção olhou para mim com essa expressão que nunca vou esquecer. Algo entre piedade e desconforto, como se ele já soubesse de algo que eu não sabia. Eu perguntei a ele em qual sala de tribunal a juíza Harmon estava. Ele apontou para o corredor sem dizer uma palavra, apenas apontou. E algo sobre a forma como ele fez, lentamente, quase relutante, fez meu estômago cair antes de eu ter dado um único passo naquela direção. Eu empurrei as portas duplas no final do corredor. A sala ainda estava cheia de pessoas, flores na mesa, minha mãe em pé perto da parede do fundo com a mão sobre a boca, minha tia Patricia chorando em um lenço. E lá na frente da sala, em pé ao lado de um homem com o qual eu tinha planejado passar o resto da minha vida, estava minha melhor amiga Chelsea, em um vestido branco, segurando um pequeno buquê de peônias, exatamente as flores que eu tinha dito que queria para meu próprio buquê. O juiz estava fechando sua pasta. O certificado já estava assinado. Foi quando sua mãe, Karen, caminhou direto em minha direção, olhou-me nos olhos e sorriu. Não um sorriso simpático, um sorriso como se ela estivesse esperando por este momento. Você chegou tarde demais, querida, ela disse. Saia daqui. Eu me virei em direção à saída. Minhas pernas estavam se movendo no piloto automático, a sala estava girando, e então ouvi algo na porta que me parou. Mas para entender o que eu vi e por que mudou absolutamente tudo, você precisa voltar comigo. Voltar para antes de tudo isso acontecer. Voltar para quando minha vida fazia sentido. Meu nome é Dra. Hayley Mercer. Sou cirurgiã pediátrica no Hospital Infantil Riverside em Columbus, Ohio. Cresci em subúrbio de Medio Porte cerca de 40 minutos fora da cidade. O tipo de lugar onde todo mundo conhece seus pais e seus pais conhecem os negócios de todo mundo. Eu nunca fui a garota mais popular da escola. Eu era a que estava na biblioteca durante o almoço. A que chorava quando tirava biblas em uma prova de química. A que decidiu aos 12 anos que queria ser médica depois de assistir a um documentário sobre cirurgia cardíaca aberta em uma criança de 9 anos. Algo sobre aquela imagem, as mãos de cirurgião segurando coração batendo, mantendo-o funcionando, nunca me deixou. Eu entrei em Ohio State com uma bolsa acadêmica completa, 7 anos de faculdade de medicina e residência, montanhas de dívida de estudante que eu ainda estava pagando, e uma bolsa de pós-doutorado em cirurgia pediátrica que quase me quebrou da melhor forma possível. Aos 31 anos, eu tinha meus próprios casas reais, crianças que chegavam em mornos e saíam em pé por causa das decisões que eu tomei. Não estou dizendo isso para me gabar. Estou dizendo porque esse trabalho era o centro de toda a minha identidade. Era também, se sendo honesto, a coisa que me causava mais problemas de relacionamento do que eu podia contar. Conheci Brandon Cole em uma gala beneficente para a fundação do hospital 3 anos atrás. Ele era alto, bem arrumado, e tinha essa confiança fácil e descontraída que achei imediatamente atraente. Ele trabalhava em imóveis comerciais, nada chamativo, nada de exibicionista, apenas sólido e constante. Ele me trouxe um copo de água com gás sem ser perguntado porque ele tinha percebido que eu era a única na mesa que não estava bebendo. Pronto. Esse foi o momento em que pensei, este é diferente. Namoramos por 8 meses antes dele me pedir para se mudar para sua casa. Nós dividimos tudo no meio. Aluguel de seu condomínio de 2 quartos no Short North, mantimento, serviços públicos. Eu gostava disso. Eu namorei homens antes que ficavam estranhos com meu salário, que faziam comentários passivo-agressivos quando eu pagava a jantar, ou ficavam desconfortáveis quando eu mencionava meu falta de 1K. Brandon nunca fez nada disso. Ele parecia genuinamente orgulhoso do que eu fazia. Ele me apresentava em festas como minha namorada, a cirurgiã, com esse calor real na voz, não o tipo performático. Sua mãe, Karen,
Foi outra história desde o primeiro dia. Karen Cole tinha 62 anos e havia passado os últimos 30 desses anos decidindo que nenhuma mulher seria boa o suficiente para seu único filho. Ela era uma administradora escolar aposentada de Westerville que dirigia um Buick SUV com um adesivo de peixe de Jesus na parte de trás e tinha opiniões sobre tudo. Minha agenda de trabalho, minha decoração de apartamento, o fato de eu não ir à igreja, o fato de eu, às vezes, trabalhar nos fins de semana. Na primeira vez que jantei na casa dela, ela olhou para minhas mãos sobre a mesa e disse: "Uma mulher com mãos como as suas nunca fará um lar apropriado." Eu ri porque pensei que ela estava brincando. Ela não estava brincando. Brandon sempre descartava. Ela é apenas velha moda, ele dizia. Ela faz isso com todo mundo. Mas notei que ela não fazia isso com Chelsea. Chelsea Park tinha sido minha melhor amiga desde o segundo ano de faculdade. Nós compartilhamos moradia por 2 anos. Estávamos uma na outra durante rompimentos e provas e a morte do pai dela. Ela era engraçada e calorosa e podia fazer qualquer se sentir como a pessoa mais interessante da sala. Ela trabalhava como diretora de marketing para uma startup de tecnologia no centro. Ela também era, devo dizer, objetivamente bonita, do tipo de beleza descontraída e de maçã do rosto alta que fazia as pessoas darem 2 olhadas. Eu sempre tinha sido feliz por ela. Genuinamente tinha. Ela merecia coisas boas, e eu dizia isso constantemente. Chelsea e Brandon se conheceram através de mim, obviamente. Os 3 de nós tínhamos saído juntos, dezenas de vezes, jantares, viagens de fim de semana, o ocasional jogo dos Bengals. Eu nunca pensei nada sobre isso. Olhando para trás, posso identificar os momentos que perdi. A forma como ela tocava seu braço quando ria. A forma como ele encontrava desculpas para lhe enviar mensagens sobre verificar como eu estava quando eu estava em um turno longo. A forma como Karen se iluminava sempre que Chelsea chegava, chamando-a de menina tão equilibrada e tão calorosa e presente em comparação a mim. Aparentemente, Brandon propôs casamento em uma quinta-feira à noite em dezembro, bem ali na cozinha do nosso condomínio. Nenhum grande gesto, apenas ele, uma caixa de anel e uma pergunta. Eu disse sim antes dele terminar de perguntar. Eu chorei, ele chorou, nós chamamos nossas famílias. Minha mãe chamou de a melhor notícia que tinha recebido em anos. Eu coloquei o anel no meu dedo e caminhei pelo nosso apartamento, tocando as coisas como se estivesse as vendo pela primeira vez, pensando, esta é minha vida agora. Isso é real, e bom e meu. Nós marcamos a data para outubro seguinte. Uma semana no tribunal, apenas família próxima e alguns amigos, seguida por um jantar numa sala privada em um restaurante no centro. Era exatamente o que eu queria, simples, significativo, sem complicações. Eu tinha visto o suficiente de meus colegas se queimar planejando casamentos elaborados enquanto seus relacionamentos silenciosamente desabavam ao seu redor. Eu queria o casamento. No evento. Chelsea era minha madrinha. Ela me ajudou a escolher meu vestido, um simples marfim em linha A, que comprei por $340 em uma loja de noivas em Dublin. Ela sentou comigo no compromisso de alterações. Ela organizou um pequeno jantar de despedida de solteira em um bar de vinhos no Short North. Ela me ouviu falar sobre depósitos de local e política de lista de convidados por meses. Ela era perfeita. Ela estava presente. Ela era minha pessoa. Eu deveria ter sabido que era exatamente o tipo de mulher que pode caminhar em um espaço que você deixou vazio e preenchê-lo completamente. A semana antes do nosso casamento, me foi atribuído um caso que quase passei por um colega. Uma menina de 6 anos chamada Marisol, nunca vou esquecer esse nome, tinha chegado com o que seus pais pensavam ser uma gripe estomacal. Não era uma gripe estomacal. Era um apêndice roto com peritonite em estágio inicial. E se esperássemos outras 12 horas, estávamos olhando para sepsis. Eu revisei seus exames às 23 e senti aquela clareza fria familiar descer sobre mim. Esta criança precisava de cirurgia e precisava logo. Eu agendei-a para no início da manhã do dia do meu casamento. Eu disse a Brandon e ele fez uma pausa do outro lado do telefone e então disse: "Tudo bem, apenas certifique-se de que você termina ao meio-dia. A cerimônia era às 2. Eu tinha 2 horas completas de margem de segurança. Estava tudo bem, estava completamente bem. Eu deveria ter ouvido algo naquela pausa, aquela pequena pausa tranquila antes de tudo bem. Amanhã de 14 de outubro, eu estava na sala de cirurgia às 6h45 da manhã. A cirurgia correu bem pelas primeiras 2 horas, então a pressão arterial de Marisol caiu.
Então encontramos a perfuração secundária, que não tínhamos visto no imaging. Então o anestesiologista responsável chamou uma complicação que exigiu que parássemos, estabilizássemos e recomeçássemos. No momento em que fechei, era 12h15 da tarde. Tirei minhas luvas. Olhei para o relógio da sala de cirurgia e senti meu coração bater contra meu peito. Eu liguei para Brandon da sala de espera. Tocou 4 vezes e foi para a caixa de voz. Eu liguei de novo. Caixa de voz. Eu enviei uma mensagem. A cirurgia demorou mais. Emergência. Estou saindo do hospital agora. Por favor, espere por mim. Eu te amo. Estarei lá. Peguei minha bolsa de meu armário, ainda com meu uniforme de cirurgião, ainda com as capas de sapato de papel em meus pés, e eu corri. A volta para o tribunal levou 45 minutos no trânsito do meio do dia. Estacionei em uma zona de não estacionamento e deixei meus picas ligados. Eu corri através daquelas portas duplas às 13h58. 2 minutos antes da cerimônia deveria começar. Exceto que não estava começando porque, como eu descobriria de minha própria mãe, tremendo naquele corredor, Brandon tinha antecipado a cerimônia em 30 minutos por sugestão de Karen. Porque o juiz tinha outro compromisso, minha mãe me disse, sua voz quebrando. Isso é o que Karen disse a todos. A cerimônia tinha começado às 13h30, tinha terminado às 13h47. E Chelsea tinha estado lá o tempo todo. Eu fiquei no meio daquele corredor do tribunal, com as luzes fluorescentes zunindo acima de mim, e o som de pessoas murmurando, e alguém que ainda não sei quem, na verdade rindo suavemente em um canto. Karen estava caminhando em minha direção com aquele sorriso, e eu me virei em direção à porta porque não podia respirar, não podia pensar. Não podia processar o fato de que as 2 pessoas em quem mais tinha confiado no mundo tinham acabado na manhã em que eu salvei a vida de uma criança decidido que meu tempo tinha acabado. Foi quando eu o vi em pé na porta. Ele estava usando um terno que eu não reconhecia. Ele tinha uma pasta de arquivo de Manila em sua mão, e a expressão em seu rosto não era surpresa ou constrangimento ou o fincar culpado de alguém que tropeçou no momento errado. Ele estava olhando diretamente para mim, com uma expressão que só poderia ser descrita como "Eu estava esperando por você". Seu nome era Detetive Ray Okafor e eu nunca o tinha conhecido na vida. Ele passou pela porta com o tipo de calma que pertence a pessoas que entraram em salas difíceis por uma vida. Final dos anos 40, de ombros largos, com óculos de leitura dobrados na bolsa do peito e uma gravata azul, conhecido tempos melhores. A pasta de arquivo de Manila em sua mão era grossa, o tipo de grossa que significa que alguém fez muito trabalho antes de aparecer em algum lugar. Dra Haley Mercer, ele disse. Eu piscava. Minha boca estava completamente seca. Atrás de mim, eu podia ouvir Karen ainda dizendo algo, mas sua voz tinha ficado fuzzy e distante como uma TV em outro cômodo. Sim, consegui dizer. Sou eu. Sua Detetive Ray Okafor, como unidade de crimes financeiros do condado de Franklin, ele disse. Eu estava tentando alcançá-la por 3 dias. Deixei 2 recados no Hospital Infantil Riverside. Ele olhou para além de mim em direção à sala que acabei de sair. Sua expressão não mudou, mas algo se moveu atrás de seus olhos. Eu vou precisar que você saia comigo por alguns minutos. A voz de Karen cortou. Ela estava apenas saindo. Ela apareceu no meu covelo como se tivesse se materializado do chão. Aquele mesmo sorriso fixo em seu rosto, mas seus olhos eram diferentes agora, mais afiados, calculistas. Este é um evento familiar privado, e ela não é família. Detetive Okafor olhou para Karen da forma como você olha para uma placa de parada, quando você já está planejando atravessá-la. Educadamente então passou por ela. Senhorita, ele disse, eu não estava falando com você. Ele abriu a porta, eu caminhei através dela. Nós estávamos no corredor bem fora da sala do tribunal. O piso de mármore se estendendo em ambas as direções, as luzes fluorescentes ainda sentiam o zumbido indiferente acima de nós. Minhas capas de sapato de papel ainda estavam em meus pés. Olhei para baixo e tive esse pensamento bizarro desconectada. Eu deveria realmente tirar essas coisas. E então Detetive Okafor abriu a pasta de arquivo de Manila e eu esqueci completamente de meus pés. Dra Mercer, ele disse, puxando um monte de documentos. O quanto você sabe sobre o histórico financeiro de Brandon Cole? Eu sacudi minha cabeça lentamente. Ele está em imóveis comerciais, ele se sai bem. Nós dividimos tudo no condomínio, aluguel, serviços públicos.
Eu não investigava seus dados financeiros porque nunca pareceu necessário. Você sabia que ele foi nomeado como réu em um processo de fraude civil no condado de Delaware há 2 anos? Eu olhei. Fixamente. Não. Você sabia que ele tem uma sentença contra ele por 214 de uma parceria de imóveis falhada em 2021? Minhas pernas ficaram frias. Não. Detetive Okafor apresentou os papéis com a eficiência praticada de alguém que tinha feito isso muitas vezes. Havia arquivos processuais. Havia registros bancários. Havia um nome que eu não conhecia, uma entidade comercial chamada Cole & Park Ventures LLC. E quando vi o segundo nome nesses documentos de formação, a sala inclinada. Park como em Chelsea Park. Cole & Park Ventures foi registrada 14 meses atrás. O Detetive Okafor disse principalmente capitalizado através de uma série de transferências elênicas de uma conta conjunta que o Sr. Cole abriu em outubro do ano passado. Ele fez uma pausa. Mercer, você assinou qualquer conta bancária com Brandon Cole. Eu abri minha boca e fechei. Havia um formulário, uma pilha grossa de papéis em uma filial bancária em Worthington, 8 meses atrás em uma manhã de sábado. Brandon tinha dito que era um documento de refinanciamento no condomínio. Ele tinha uma caneta em minha mão antes de eu ter terminado de ler a primeira página, e eu estava exausta de um trecho de 40 horas no hospital, e eu confiava nele. Eu confiava nele completamente. Acho que assinei, sussurrei. Detetive Okafor assinou lentamente como se tivesse estado esperando por aquela resposta. A conta foi usada como um veículo financeiro para Cole & Park Ventures. Nos últimos 9 meses, aproximadamente 87,000 se moveu através dela. Seu nome está na conta, Dr. Mercer. O que é porque temos estado tentando alcançá-la para determinar se você era uma participante ou uma vítima. Eu agarrei a parede atrás de mim. $87,000. Pensei em cada turno extra que eu havia pego. Cada fim de semana que ficava até tarde. Todas férias que tinha perdido. Eu tinha estado construindo uma vida. Eu tinha estado tão ocupada construindo-a que não tinha notado que alguém mais tinha estado silenciosamente a desmontando. Vítima, eu disse. Minha voz era muito plana. Definitivamente uma vítima. Isso é o que eu suspeitava, ele disse. Vou precisar de sua declaração formal, mas primeiro, e peço desculpas pelo tempo. Entendo que esta é uma situação difícil. Preciso que você saiba que o Sr. Cole e a Sr. Park foram agendados para serem notificados com intimações civis hoje. É por isso que estou aqui. Tenho estado coordenando como tribunal para executar a notificação. Eu olhei para trás pelas portas duplas. Brandon estava lá dentro. Chelsea estava lá dentro. Karen estava lá dentro, se gloriando. E todos eles estavam prestes a ser notificados. Eu me endireitei. Eu tirei as capas de sapato de papel de cada vez e as joguei em uma lata de lixo perto do bebedouro. Eu alisiei minha blusa de cirurgia. Eu respirei fundo uma vez e então eu disse, Detetive Okafor, posso voltar para lá com você? Ele considerou por um momento. Você pode estar na porta, ele disse, mas não diga nada até eu terminar. Eu assenti. Tudo bem. Eu não precisava dizer uma palavra. Nós voltamos através das portas duplas juntos. A sala ficou em silêncio no segundo em que entramos. Não o tipo educado e tranquilizante de silêncio, o tipo frio de respiração presa. Minha mãe viu meu rosto e sua mão caiu de sua boca. Minha tia Patricia parou a meio caminho com seu lenço. Brandon, que tinha estado em pé perto da mesa do juiz com a mão de Chelsea em sua, olhou para cima e viu o crachá do Detetive Okafor em seu cinto. E a cor desapareceu de seu rosto tão rápido que foi quase medicamente interessante. Chelsea viu também. Eu a observei seus olhos ir de mim para o detetive e para o envelope em sua mão, e eu vi o momento exato em que ela entendeu o que estava acontecendo. Seu aperto na mão de Brandon apertou. Ele puxou a sua para longe. Karen avançou. Ela era a única na sala que ainda parecia composta. Quem você ela exigiu? Detetive Ray Okafor, condado de Franklin. Ele chegou no envelope. Tenho intimações civis para Brandon Allen Cole, Helt e Chelsea Murray Park, relacionadas a uma investigação de fraude financeira em andamento sobre Cole & Park Ventures LLC. Ele estendeu o primeiro documento. Sr. Cole. Brandon não se moveu. Ele estava me olhando. Sua expressão tinha desabado em algo que eu nunca tinha visto em seu rosto antes. Não é exatamente culpa, mas como o olhar de um homem que tinha calculado seus riscos muito cuidadosamente e tinha acabado de descobrir que tinha acertado a matemática errado. Você precisa aceitar isto, Sr. Cole. Detetive Okafor desagradavelmente. Brandon aceitou a intimação. Sua mão estava tremendo. Detetive Okafor virou. Certa.
Park. Chelsea parecia que alguém tinha puxado o chão debaixo dela. Ela ainda estava usando o vestido branco. Ela ainda estava segurando minhas peônias. Ela aceitou a intimação e ela escorregou dos seus dedos para o chão e ela teve que se abaixar para pegá-la. E quando ela se levantou, seu rosto estava vermelho brilhante. A sala estava absolutamente silenciosa exceto pelo som de Karen, fazendo um estranho som estrangulado em algum lugar à minha esquerda. Então minha tia Patricia disse alto e claramente de trás da sala: "Bem, que me conte?" Eu quase ri. Não fiz, mas quase fiz. Detetive Okafor virou para mim e me deu um pequeno aceno. Ele me entregou um cartão de visita. "Meu escritório estará em contato segunda-feira pela manhã", ele disse. "Você vai querer trazer seu próprio advogado. Você tem um? Vou ter um até segunda-feira", eu disse. Ele saiu, e eu fiquei lá no meio daquela sala trida do tribunal em meu uniforme de cirurgião com fita cirúrgica no meu polegar esquerdo, e eu olhei para Brandon Cole, que tinha antecipado a cerimônia em 30 minutos para que eu a perdesse, que tinha assinado papéis com meu nome sem me dizer, que tinha construído um negócio com minha melhor amiga usando dinheiro que era em parte meu. E eu disse exatamente a coisa. Espero que ela tenha valido a pena. Eu não esperei por uma resposta. Eu me virei e caminhei para onde minha mãe estava em pé. Ela me abraçou imediatamente e eu deixei. E por exatamente 10 segundos, deixei a mim mesma sentir tudo. O cansaço, a humilhação, o luto por algo que eu genuinamente amava. 10 segundos. Então eu recuei, apertei sua mão e disse: "Estou bem, vamos." Minha tia Patricia Pecota com a bolsa saiu em linha atrás de nós. 3 dos outros convidados, pessoas que eu realmente conhecia, pessoas que tinham vindo para mim, seguiram. Nós saímos daquele tribunal juntos, e a porta se fechou atrás de nós, e essa foi a última vez que eu estava no mesmo cômodo que Brandon Cole. As semanas que se seguiram não foram limpas ou simples. Nada sobre a vida real é. Eu contratei uma advogada de direito de família chamada Sandra Greer, uma mulher compacta e sem nonsense de um escritório em Dublin, que tinha a energia de alguém que tinha visto cada versão desta história e tinha parado de se surpreender com qualquer uma delas. Ela fez 3 ligações e deu meu nome nas primeiras 48 horas. A primeira foi para o banco, para ter meu nome formalmente separado da conta conjunta e para sinalizar a atividade da conta para a investigação de fraude. A segunda foi para o advogado civil trabalhando ao lado da unidade do detetive Okafor para garantir que meu status de vítima fosse claramente estabelecido no registro. A terceira foi para o advogado de Brandon para comunicar que eu estaria perseguindo a recuperação dos meus bens contribuídos e que tínhamos documentação voltando 14 meses. O advogado de Brandon ligou de volta para Sandra em 6 horas. Que ela me disse depois com um sorriso fino, era a ligação mais rápida que ela tinha recebido em 11 anos de prática. O processo civil levou 7 meses para ser resolvido. Eu não vou passar por cada moção e contramoção porque honestamente viver através disso pela primeira vez foi o suficiente. O que vou dizer é que no final eu tinha recuperado $61 dos $87 que tinham fluído através daquela conta. Nem tudo, mas o suficiente para importar. O empreendimento comercial de Brandon e Chelsea tinha preditivelmente desabado. Os investidores que eles tinham trazido estavam furiosos. 2 deles apresentaram processos separados. Cole & Park Ventures LLC foi dissolvida por tribunal do condado de Delaware na primavera. Brandon e Chelsea, e sim, estou ciente da ironia espetacular, se divorciaram 6 meses após seu casamento no tribunal. Eu ouvi isso através de minha tia Patricia, que ouviu de uma mulher no seu clube de livros, cuja filha trabalhava no mesmo prédio que a antiga empresa de marketing de Chelsea. Aparentemente, a pressão da investigação tinha feito que o amor não podia sustentar. Eu não senti pena de nenhum deles. Eu quero ser honesto sobre isso. Eu também não senti triunfante. Não realmente. Senti cansaço, e então senti algo que lentamente ao longo do tempo começou a parecer alívio. Karen Cole ligou para mim uma vez, cerca de 3 meses depois que tudo veio à tona. Ela ligou para meu celular às 21 em uma terça-feira à noite e quase não atendi. Eu atendi, porque queria ouvir o que ela tinha a dizer. Ela disse: "Eu não sabia sobre o dinheiro. Eu quero que você saiba disso." Eu fiquei quieto por um momento. Então eu disse: "Karen, com respeito, eu não acho que essa seja na verdade a coisa pela qual você me deve um pedido de desculpas." Ela ficou quieta por muito tempo. Então ela desligou.
Eu coloquei meu telefone de cabeça para baixo no meu balcão da cozinha e fiz uma xícara de chá e assisti o vapor subir e pensei sobre todas as coisas que eu poderia ter dito a ela ao longo dos anos e não fiz. Eu decidi que o silêncio era. Marisol saiu do hospital 11 dias após sua cirurgia. Eu estava lá quando seus pais a levaram. Ela estava usando um moletom roxo com um dinossauro e tinha um adesivo na bochecha que uma das enfermeiras tinha dado a ela. Seu pai apertou minha mão com ambas as suas mãos e não conseguiu passar uma frase completa. Sua mãe apenas me olhou e disse, obrigada por ficar. Ela quis dizer por ficar na sala de cirurgia. Mas, em pé naquele corredor no prédio onde eu tinha passado aquele dia inteiro impossível, eu pensei sobre todas as formas em que aquelas palavras se aplicavam. Obrigada por ficar. Eu fiquei. Eu continuei trabalhando. Continuei aparecendo no Hospital Infantil Riverside às 6h45 da manhã. Continuei tomando decisões que às vezes estavam erradas e às vezes certas e sempre reais porque é isso que o trabalho é. Eu me mudei do condomínio Short North. Brandon a manteve, o que era bom. Eu nunca quis olhar para aquela casinha novamente. Eu encontrei um apartamento de 2 quartos em German Village, com tetos altos, e uma boa situação de estacionamento, e um proprietário que consertava as coisas quando se quebravam. Eu consegui um cachorro, um mix de beagle de 3 anos chamado Biscuit, que destrói almofadas de jogos e é absolutamente digno disso. Eu não tenho uma conclusão grandiosa sobre amor ou confiança ou o que significa ser traído por pessoas que você escolheu de propósito. O que eu tenho é isso. Eu salvei a vida de uma criança no pior dia da manhã da minha vida e eu faria aquela mesma decisão novamente sem hesitação. E aquele fato me diz tudo o que preciso saber sobre quem eu realmente sou. Eu costumava me preocupar que meu trabalho me deixasse indisponível, que eu fosse muito cirurgiã para ser suficiente como uma pessoa. Brandon certamente insinuou isso de sua forma. Karen disse diretamente. Até Chelsea uma vez depois de muito vinho, em um jantar no qual eu tive que chegar 40 minutos atrasada disse, Hallie, você sabe, às vezes parece que o hospital é seu relacionamento real. Talvez ela estivesse certa. Talvez não seja a tragédia que eu costumava pensar que fosse porque na manhã de 14 de outubro, quando tudo desabou, eu estava exatamente onde deveria estar. Minhas mãos estavam fazendo exatamente o que eram construídas para fazer. E uma menina em um moletom roxo com dinossauro chegou em casa com sua família.